Queridos, paz seja convosco. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. Mais uma vez para meditarmos juntos na palavra e alimentarmos a nossa alma. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus para falar conosco através da ministração da sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, eu te peço nesta hora gloriosa de oração, que o Senhor venha ministrar a tua palavra aos nossos corações. Meu Deus, a tua palavra, ela é viva e eficaz. Pai Celeste, é a tua palavra que nos mostra o caminho para a vida eterna. Por isso, meu Deus, cada vez que nós meditamos na sua palavra, nós somos mais encorajados a caminhar firmes na fé. Deus, através desse pequeno estudo da tua palavra, eu te peço que o Senhor enche o nosso coração de alegria, que o Senhor enche o nosso coração de paz, que o Senhor enche o nosso coração de avivamento, que nós possamos, ó Deus, ter a nossa fé avivada, meu Deus, que mesmo em dias tão atribulados, que nós possamos ser encorajados a prosseguir. Deus abençoe todos esses que estão juntamente conosco, compartilhando da tua palavra. Ensina-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus, que nós possamos ser edificados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, que Deus possa trazer todas as bênçãos que você precisa, que você está buscando em oração, que as suas orações sejam ouvidas no trono da graça, que Deus possa derramar toda a sorte de bênçãos sobre vocês, em nome de Jesus Cristo. Sem mais delongas, pegue a sua Bíblia. Nós nessa hora vamos meditar numa palavra para um enlevo da nossa fé. Glória a Deus. Está lá no livro de 2 Reis, no capítulo de número 20. Livro de 2 Reis, no capítulo de número 20. É muito bom passar esses momentos com vocês, compartilhando da palavra de Deus. Esses dias nós temos tido oportunidade de compartilhar muitas palavras. Se você ainda não é inscrito lá no nosso canal, inscreva-se lá no nosso canal, para que você possa estar acompanhando todas as ministrações que nós temos feito. Nós não temos nenhum equipamento profissional para estar fazendo os vídeos, mas nós temos compartilhado de coração com vocês a palavra de Deus. Então, se houver alguma falha nos vídeos, nos perdoe, mas medite na palavra que está sendo compartilhada. Compartilhe com as pessoas que você vê que podem ser abençoadas com esta palavra. Amém? Abra sua Bíblia, eu creio que alguns já encontraram, outros ainda estão procurando. 2 Reis, capítulo de número 20. E eu quero, em nome de Jesus, meditar com vocês alguns versículos desse texto tão abençoado. Eu vou estar lendo na versão NVI, nova versão na linguagem de hoje, né? Eu vou estar lendo na NVI, mas o significado é o mesmo que você possui aí na sua tradução que você vai estar lendo. Olha o que diz a palavra de Deus. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías
filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá e você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Amém? Mas eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês que estão compartilhando conosco esta palavra para o versículo de número 1, mais precisamente a parte B do versículo. Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Amém? Queridos, quem foi Ezequias? A história nos conta que Ezequias foi o 13º rei de Israel. E Ezequias, ele veio de uma família muito conturbada. O pai de Ezequias era o rei Acás. E o rei Acás era um homem que desviou-se dos caminhos do Senhor. O rei Acás era alguém que fez o que era mal aos olhos do Senhor. O rei Acás não fez nada que pudéssemos orgulhar do seu reinado. E a Bíblia diz que quando o rei Acás já estava velho, então Ezequias agora está preparando para reinar no lugar do seu pai, porque o trono de Israel era um trono sucessório. Os filhos sucediam os pais. E Ezequias, ele tomou uma decisão no seu coração de não ser igual ao seu pai. Ezequias, ele tomou uma decisão de não ter o reinado de seu pai Acás como seu modelo de vida. Ele tomou uma decisão no seu coração que ele não ia tomar as mesmas decisões ímpias que o seu pai havia tomado. Deus deu ao ser humano algo chamado livre-arbítrio. Você pode escolher o que você vai fazer da sua vida. A Bíblia diz que há diante de nós o caminho de vida e o caminho de morte. Escolha o caminho de vida e viverás. Ezequias escolheu o caminho de vida. Ezequias podia ter tomado seu pai como modelo, mas não, ele tomou como modelo o grande homem de Deus, um dos maiores, o maior rei de Israel, que foi Davi. A Bíblia diz que ele escolheu andar nos caminhos de Davi, seu pai. Quando eu leio isso na palavra de Deus, eu fico imaginando como que a trajetória de Davi foi benquista em Israel. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ezequias então escolheu o modelo de vida, o modelo de Davi,
e não de seu pai. Tem muitas pessoas que vivem uma vida fracassada, vivem uma vida abaixo da média e querem culpar os seus antepassados. Querem culpar o seu pai, querem culpar a sua mãe, querem culpar o nome da sua família. Eu sou assim porque minha família era uma família horrível. Eu sou assim porque meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe eram assim. Mas eu aprendo aqui com a atitude do rei Ezequias que você pode escolher ser melhor do que todos os seus antepassados. Você pode escolher para a sua vida modelo de pessoas vencedoras, modelo de pessoas que temeram a Deus. Não escolha os piores membros da sua família como exemplo de vida. Escolha os melhores exemplos. E a Bíblia diz que tudo que Ezequias fez foi para que o reino de Israel fosse um reino abençoado. Ele restaurou a adoração no templo. Ele restaurou o ministério dos levitas. Ele voltou a levar o povo à adoração. Naqueles dias, o seu pai Acás tinha deixado o país quebrado, o país destruído. O seu pai Acás tinha deixado o país cheio de idolatria, de prostituição. A Bíblia diz que a serpente que Moisés levantou lá no deserto, para que o povo, quando fosse mordido por serpentes, olhasse para ela, aquela serpente foi para aquele momento, houve um milagre e acabou ali. Mas nos dias de Acás, até isso Acás fez, ele tornou levantar a serpente, para que o povo adorasse ela como um Deus. Tamanha foi as atitudes malignas do coração de Acabe. A Bíblia diz que Ezequias então agora destrói a serpente. Ele tomou atitudes maravilhosas no reino de Israel. Ele reinou, se eu não me engano, por 29 anos em Israel. E a Bíblia diz que Deus se agradou da atitude de Ezequias, que Deus trouxe paz ao reino de Israel. E eu já aproveito para dizer aqui que quando a gente toma decisões certas, o Senhor nos abençoa. Quando nós tomamos decisões certas, Deus entra com providência a nosso favor. Mas um dia ele adoeceu. Um dia ele começa a sofrer uma enfermidade. A Bíblia chama essa enfermidade de úlcera. Alguns estudiosos chegam a dizer que foi um câncer que acometeu Ezequias. Nós não sabemos ao certo qual que era a enfermidade que acometeu Ezequias. Mas a Bíblia diz que Deus manda Isaías, o profeta Isaías, o grande profeta messiânico, ir lá na casa de Ezequias, que era rei de Israel, e dizer para ele a seguinte mensagem. Nós terminamos de ler aqui. Ezequias, assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque essa enfermidade que te acometeu é para a morte. Põe em ordem a tua casa, porque você não vai escapar dessa enfermidade com vida. Eu imagino o susto que Ezequias tomou quando o profeta Isaías chega na sua casa e diz para ele essa mensagem tão desanimadora: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. A morte assusta qualquer um de nós. Qualquer um de nós que recebe
um diagnóstico de morte, nós ficamos desesperados. Esses últimos dias nós temos vivido um desespero na terra. As pessoas nem doentes estão e já estão com medo da morte. Porque infelizmente a nação está passando por uma crise de enfermidade. O vírus do Covid-19 tem sido uma ameaça constante nas nossas vidas. Todo mundo tem andado apreensivo. A gente sai nas ruas, todo mundo de máscara, todo mundo passando álcool gel nas mãos, todo mundo se policiando para não aglomerar pessoas, grupos de pessoas, e isso é certo, nós temos que fazer isso para nossa proteção. Mas isso nos dá um entendimento pequeno do tamanho da mensagem que Isaías foi levar para Ezequias. Põe em ordem a tua casa porque você vai morrer. A morte traz um medo muito grande na nossa alma. Às vezes nós dizemos, eu não tenho medo da morte, eu estou pronto para subir com Jesus. Eu digo isso sempre. Mas isso não quer dizer que a morte não nos dê um medo interior. Porque todo mundo ama a vida, todo mundo quer viver. Ninguém quer partir antes da hora. Ezequias estava no auge do seu reinado, ele não queria partir. Aquela enfermidade, quem sabe, ele já tinha ido em vários médicos, já tinha procurado todos os recursos, ele era um rei que estava no momento bem sucedido, já tinha gastado com remédios caros da época, mas a palavra de Deus era que ele tinha que colocar em ordem a sua casa. E é justamente essa palavra, põe em ordem a tua casa, que eu quero compartilhar com você nessa noite, ou nessa tarde, não sei que hora que você vai estar assistindo. Põe em ordem a sua casa. Querido, será que nós temos colocado a nossa casa em ordem? Quando a gente lembra da palavra casa, logo a gente começa a pensar na casa de tijolo. Logo a gente começa a pensar na casa em que a gente mora com a nossa família, em que nós moramos com a nossa família. Mas eu quero compartilhar com você nessa ministração alguns tipos de casa que nós precisamos de colocar em ordem. Alguns tipos de casa que é necessário nós colocarmos em ordem para que nada venha servir de empecilho para o dia em que o Senhor nos chamar. E eu espero em Deus que Deus não me chame tão cedo, não chame você tão cedo. Mas esses tipos de casa que eu quero compartilhar com você, não é só para que você esteja preparado para partir, é para que você viva bem na terra. Porque uma casa bem organizada, ela traz felicidade, ela traz alegria, ela traz prosperidade. Uma casa bem organizada, ela traz bênção familiar. Uma casa bem organizada, ela traz bênção ministerial. Eu sei que eu estou falando para pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Eu sei que eu estou falando para pessoas que já são crentes em Cristo Jesus há muito tempo. Eu sei que eu estou falando também para líderes. Eu sei que eu estou falando, quem sabe, para pastores. Estou falando para pessoas que são responsáveis por células. Eu não sei qual que é a sua incumbência que Deus colocou na sua mão. Talvez você é líder apenas da sua família. Ou talvez você é o encarregado lá no seu trabalho, um chefe de seção, de divisão. Mas eu não sei qual que é o seu grau de envolvimento com pessoas. Mas o que eu quero dizer nessa hora é para você colocar em ordem a sua casa.
Declare que a partir de você é bênção. Não importa quem foi os seus pais, quem foi a sua família, qual que é o nome que davam aos seus familiares, talvez eram os piores possíveis. Mas coloque em ordem a sua casa para que você possa ser diferente. Eu quero falar de algumas casas que nós precisamos de colocar em ordem. A primeira casa que nós precisamos de colocar em ordem é a nossa casa física. A nossa casa física é o nosso corpo. Nós temos que preocupar com a nossa saúde. Existem muitas pessoas que preocupam com Deus e todo mundo, mas menos consigo mesmo. Quanto tempo faz que você não faz um check-up? Quanto tempo faz que você não se preocupa em ver como que está a sua saúde física? O brasileiro tem uma mania, e eu estou falando com vocês pensando em mim mesmo. O brasileiro tem uma péssima mania de medicar a si mesmo. Qualquer dor que a gente sente, logo a gente já tem na mente um remédio que serve para aquela dor. Não consultamos um médico, não consultamos alguém que entenda do assunto, mas nós já temos um medicamento que alguém falou, que alguém tomou e deu certo, e com isso a nossa saúde vai deteriorando. Quantas mães que se preocupam com a saúde dos filhos, com a saúde do esposo, preocupa com a saúde da mãe dela, do sogro, mas não preocupa com a sua própria. Quantos pais que trabalham de sol a sol, correm daqui para lá, sentindo às vezes mal, mas não para preocupar com a sua própria saúde. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Nós precisamos de preocupar com a nossa saúde física. A nossa casa, o nosso corpo físico, ele precisa de cuidados. Ele precisa de ser bem alimentado. Quantas porcarias que a gente costuma comer ao longo do tempo que faz mal para a nossa vida, que faz mal para o nosso corpo. Quantas vezes nós não preocupamos e o tempo vai passando e as enfermidades vão se acumulando no nosso corpo físico por falta de cuidado de nós mesmos. Mas a primeira casa que eu estou falando nessa noite que precisa de cuidado, eu vou falar várias aqui, você vai pensar consigo mesmo qual que é aquela que você precisa de cuidar. De repente você é uma pessoa fitness, uma pessoa que cuida muito do corpo físico, mas vai ter outras casas aqui que você vai ver que há necessidade de serem cuidadas tanto quanto a casa do corpo físico. Segunda casa que nós devemos cuidar é a nossa casa emocional. Nós devemos cuidar da nossa mente. Antigamente nós tínhamos um ditado, hoje eu ouço ele pouco, mas ele é real, que mente vazia é oficina de Satanás. Se eu deixar a minha mente ficar vazia, Satanás logo vai tratar de mexer com a minha mente, com o meu emocional. Quantas pessoas que estão com o emocional tão ferido, tão maltratado, tantas pessoas que estão em depressão, que não gostam de si mesmo, pessoas que eram para estar vivendo acima da média, porque são pessoas bem-sucedidas, mas quando chegam na sua casa estão deprimidas. Quem sabe a tristeza tem sido a sua companheira. Quem sabe
As suas emoções estão feridas por causa de pessoas que te ofenderam. Quem sabe a sua mente dia após dia está maquinando vingança contra alguém. Sabe o que é a vingança? A vingança é um veneno que você prepara para alguém e você mesmo toma esse veneno. A vingança, a falta de perdão, é um veneno que você prepara para a pessoa. Eu não perdoo fulano, eu odeio ciclano. E você passa a sofrer toda vez que vê a pessoa. Parece que você sente o seu coração rasgar de ódio. O ódio vai consumindo os seus dias. No entanto, a pessoa que você às vezes mais odeia está bem, andando para lá e para cá, tranquila. Você prepara um veneno para ela, desejando o mal dela, e você mesmo está bebendo esse veneno, estando mal consigo mesmo. Deixa o Espírito Santo restaurar a sua casa emocional. Viva bem com as suas emoções. Não deixe que o ódio, que a tristeza, que a depressão estrague a sua vida. De repente você está vendo eu falar e dizendo assim: mas pastor, como que eu vou fazer isso? Eu não consigo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é consolador. O Espírito Santo, ele é poderoso para mexer nas suas estruturas, inclusive a emocional. Ele é poderoso para apagar essas mágoas no seu coração, essas feridas que alguém te causou, quem sabe até mesmo seu pai, sua mãe, alguém da sua família, seu sogro, sua sogra. Homens têm prazer em ferir homens, mas o Espírito Santo tem prazer em restaurar vidas, em restaurar homens e mulheres. Deixa o Espírito Santo te restaurar. Não sofra por causa das coisas que te aconteceu. O apóstolo Pedro nos dá um conselho fantástico: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro nos deixa esse conselho. Pegue todas essas feridas de alma, essas tristezas, coloque aos pés de Jesus. Deixa ele moldar você. Deixa ele transformar a sua mente. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Está lá em Romanos 12, capítulo 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deixa o Espírito Santo mexer na sua mente, mexer nas suas estruturas emocionais. Você vai ver que o seu fardo vai ficar leve. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é suave. Quem sabe você está carregando um fardo, uma mente pesada, uma mente cansada, uma mente preocupada. Quem sabe Satanás descobriu o seu ponto fraco e tem colocado tanto peso na sua mente que você não consegue pensar em coisas novas, está sempre preocupado com o dia de amanhã, com medo disso, com medo daquilo. Deixa o Espírito Santo renovar a sua mente. Deixa o Espírito Santo curar as suas emoções, Seja curado agora em nome de Jesus. Seja restaurado. Viva uma vida feliz. Levante da sua cama pela manhã e já logo dê um sorriso. Tem pessoas que já levantam da cama amargurada. O Espírito Santo está curando suas emoções agora. Mesmo que você não tiver com vontade de sorrir, levante da cama e dê um sorriso. Mesmo que você tenha um monte de coisas para fazer no dia e nem sabe se vai conseguir fazer tudo, mas levante sorrindo. Levante declarando: eu sou vitorioso, eu sou vencedor.
eu tenho a mente de Cristo. Eu ministro cura das suas emoções. A terceira casa que Deus quer tratar com você nessa noite, que você precisa de colocar em ordem, é a sua casa ministerial. É a sua casa liderança. Se você perceber uma coisa, quando Isaías chegou na casa de Ezequias, a Bíblia diz que ele chegou no palácio. Ezequias era rei de Israel. E quando Isaías diz para ele, põe em ordem a sua casa, eu creio que uma das primeiras coisas que Ezequias pensou foi a respeito do reino. Foi a respeito das pessoas que ele liderava. Foi a respeito das responsabilidades que ele tinha. A respeito de outras pessoas. Ninguém consegue exercer uma boa liderança se não tiver com a casa em ordem. Ninguém consegue exercer uma boa liderança se antes não pôr em ordem a sua casa física, estiver gozando de boa saúde. Não pôr em ordem a sua casa emocional, estiver com as suas emoções saradas, com as suas emoções curadas, organizadas. Quem sabe você está dizendo aí, mas essa casa eu não preciso restaurar porque eu não tenho ministério. Você faz parte de família. A sua família muitas vezes é o seu ministério. A sua família precisa dos seus cuidados. A sua família precisa que você esteja bem para você dar segurança a ela. Um membro na família enfermo desestrutura toda a família. Ezequias aqui está... Eu creio que o primeiro pensamento de Ezequias foi o reino. Nós estamos vivendo dias de pessoas que estão tão mal consigo mesmo que não conseguem ajudar outras pessoas. Precisa de restaurar a unção de liderança que há dentro de você, os dons que há dentro de você, para ajudar outras pessoas. Eu aproveito aqui para falar para nós pastores. Quantos de nós estamos preocupados com o reino? Quando fala, põe em ordem a casa, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a igreja. Nós precisamos de pôr em ordem a igreja. A igreja está precisando disso, a igreja está precisando daquilo. Queridos, eu sei que é difícil a gente entender isso na teoria, mas na prática isso é muito difícil. Nós precisamos de aprender a confiar mais em Deus. Nós precisamos deixar cada dia cuidar de si mesmo. A Bíblia diz que basta cada dia seu mal, e nós vivemos sofrendo por antecedência. O que será de nós? O que será da minha igreja, da minha casa, da minha família, disso, daquilo outro? O reino é de Deus. Ezequias estava preocupado com uma nação que ele estava como líder. Mas é Deus quem cuida das pessoas que estão sob nossa liderança. Vão permanecer aquelas que Deus permitir. Vão ser abençoados todos aqueles que Deus permitir. Tudo aquilo que Deus tiver programado para fazer em nossa vida, em nosso reino, em nossa casa, em nossa igreja, vai acontecer. Então nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. Quem sabe nós temos vivido dias tão preocupados. A nossa falta de fé tem feito a gente dormir mal, comer mal.
Mas nessa hora dessa ministração, vamos confiar mais em Deus. Vamos acreditar que o reino está nas mãos de Deus. Que Deus vai fazer na nossa vida mais do que pedimos, mais do que pensamos. Entregue o seu reino nas mãos de Deus. O seu reino pode ser a sua igreja, pode ser a sua casa, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua família. Tudo aquilo que está te causando preocupação, entregue nas mãos de Deus. Deixa Deus cuidar. Às vezes nós entregamos nas mãos de Deus, mas a gente fica segurando, como se Deus não fosse dar conta de fazer o que nós precisamos. Mas deixa Deus ser Deus. Eu quero aproveitar essa oportunidade para falar para você que tem um líder sobre a sua vida. Ajude esse líder a colocar a casa em ordem enquanto você coloca a sua. Quantas vezes nós não temos contribuído em nada para os nossos líderes colocar a casa deles em ordem? Nós estamos sempre acusando, julgando pedras. Nós estamos sempre, por as escondidas, falando mal dos nossos líderes, do nosso encarregado, do nosso patrão, do nosso pastor, do nosso governo. O ser humano tem mania de julgar pedras. Nós andamos com as nossas mãos cheias de pedras. Nós precisamos de jogar menos pedra e espalhar mais amor. Eu não estou falando que é fácil, não. É muito difícil. Se fosse fácil, já estava acontecendo. Tudo que é fácil acontece. Agora, o que é difícil, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. E os que se esforçam, apodera dele. Isso quer dizer que nós temos que... É uma batalha cada dia para nós colocar a nossa casa em ordem. A nossa vontade é amaldiçoar, é espraguejar, é xingar. Não vai adiantar nada, mas parece que dá uma lavada na nossa alma quando a gente xinga alguém, quando a gente amaldiçoa alguém, quando a gente manda um palavrão em cima de alguém ou de uma situação. Aquilo não vai adiantar em nada, vai trazer desgraça para a nossa vida, mas parece que aquilo no momento, como aquilo glorifica Satanás, parece que aquilo dá um alívio na nossa alma, mas esse alívio é passageiro, é momentâneo, é maligno. Nós precisamos de espalhar mais amor. O reino é de Deus. Ajude o seu líder. Quantas pessoas jogam pedra nos pastores? Nesses dias o que nós mais temos visto é pastores sofrendo, passando lutas, porque não sabem como vão fazer com as despesas que estão chegando. As igrejas estão espalhadas de casa em casa, e com a igreja estando de casa em casa, muitos membros esquecem que o pastor continua precisando do seu sustento ministerial, que o seu pastor continua precisando de pagar as contas. O que tem de pastores nesses dias que não estão tendo dinheiro para nada, nem para comprar remédios, porque foram abandonadas pelas pessoas que fazem parte do seu reino, do seu ministério, da sua igreja. Não deixe de abençoar o seu pastor. Não deixe de continuar mantendo a casa de Deus. O reino precisa de você para continuar andando, para continuar crescendo. Algumas pessoas pensam assim, mas o reino não é de Deus? Sim, e você faz parte desse reino. Deus te escolheu. Você foi escolhido a dedo para ajudar a manter esse reino. O que acontece muitas vezes é que nós, quando queremos acusar líderes, nós colocamos eles na mesma vala dos grandes líderes das mídias. Às vezes o seu pastor é uma pessoa simples,
que batalha na obra, que luta para poder abençoar o seu povo, e você começa a julgá-lo como se ele estivesse no mesmo patamar desses grandes pastores que têm mídia, desses grandes pastores que arrecadam milhões. Não faça isso não. Honre o homem de Deus, a mulher de Deus, que está abençoando a sua vida, que está ao seu lado, que quando você precisa, você pode ligar para ele, você pode contar com ele em oração, pelas madrugadas, jejum, que tem abençoado a sua vida. Esqueça o que os outros pensam e coloque em dia, em ordem, a sua própria casa. Continua sendo usado por Deus, porque a sua recompensa vem de Deus. Põe em ordem a sua casa. E nesse quesito, ajude também os seus líderes a colocar em ordem a casa deles. Seja amigo do seu encarregado. Seja amigo do seu patrão. Seja amigo, ore por eles. Seja amigo dos seus familiares. Pastor, o senhor que não conhece a minha família, senão o senhor não estava mandando eu ser amigo daquele povo. Mas é a sua família, Deus te colocou aí com um propósito. Seja amigo do seu pastor, seja amigo dos seus líderes, e seja amigo das pessoas que estão sob a sua liderança. Eu conheci um pastor muito amigo que dizia que todo ser humano tem pelo menos 5 pessoas que dão ouvidos às suas ideias. Então, quem sabe você não tem só 5, você tem 30, 50, 60, quem sabe você é um formador de opinião. Coloque em ordem a sua casa e ajude essas pessoas a colocar em ordem a casa dela. Porque o reino, e quando eu digo reino, eu estou falando pessoas que você lidera, precisa de você. O reino precisava de Ezequias, não estava na hora dele morrer. Ele pensou logo no reino. Eu preciso de colocar em ordem a minha casa, o meu reino, os negócios do reino, a proteção do reino. Eu preciso de colocar em ordem as contas do reino. Ajude os seus líderes a colocar esta casa chamada reino em ordem. E a quarta casa que eu quero compartilhar com vocês, para não ficar muito extensa essa palavra. E quando eu disser qual que é essa quarta casa, algumas pessoas vão me criticar. E vão dizer assim, mas pastor, essa casa tinha que ser a primeira. Como é que o senhor faz uma coisa dessa? Como que o senhor faz uma coisa dessa, deixando por último esta casa? Essa casa teria que ser a primeira. Mas eu deixei essa casa aqui por último, justamente para que você possa atentar-se para ela. Propositalmente eu deixei essa casa por último. Quando Deus falava essa palavra no meu coração para compartilhar com vocês nesse estudo, eu fiz questão de deixá-la por último. Sabe qual que é essa casa? A vida com Deus. Restaurando a sua casa de intimidade com Deus. Porque você só consegue pôr estas outras casas em ordem se você tiver essa quarta casa. Ninguém consegue ter uma saúde física, uma saúde emocional ou mental, uma saúde sobre a sua liderança. Ninguém consegue ter uma restauração em todas essas casas se também não tiver uma restauração de uma vida com Deus. Deus é o centro de tudo. Ele diz assim, se eu não for Senhor de tudo, então eu não sou o Senhor de nada. Deus é o Senhor da sua casa, do seu trabalho. Deus é o Senhor da sua família. Deus é o Senhor do seu namoro, do seu casamento. Deus é o Senhor dos seus filhos. Deus é o Senhor da sua esposa, do seu esposo. Deus é o Senhor da igreja. Deus é o Senhor da nação. Deus é o Senhor do Brasil. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu posso acrescentar aqui
ou complementar aqui, não que eu esteja acrescentando a palavra, mas tudo dentro de um contexto. Feliz é a casa cujo Deus é o Senhor, feliz é a igreja, feliz é a célula, feliz é a família, feliz é a cidade, feliz é o município cujo Deus é o Senhor. Quando Deus é o centro da sua vida, então tudo fica mais fácil. Restaure a sua casa de intimidade com Deus. Quando nós somos íntimos de Deus, os frutos e os dons espirituais passam a morar dentro de nós. Dons são presentes que Deus dá à igreja para a sua própria edificação. Agora, frutos é algo que o Espírito Santo coloca dentro de nós para que nós possamos andar bem na fé. O primeiro dos frutos, lá em Gálatas 5, 9, o primeiro dos frutos é amor. E aí vai assim por diante: amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, temperança, domínio próprio. A Bíblia vai concluir o texto lá dizendo que contra essas coisas não há lei. Ninguém pode proibir você de possuir esses frutos do Espírito. E esses frutos geram intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, nós temos paz, temperança, domínio próprio, amor, longanimidade, bondade, fidelidade, fé. Contra essas coisas não há lei. Busque esses frutos do Espírito Santo. Restaure a sua casa de intimidade com Deus. Põe em ordem a sua casa. Esses dias são propensos a gente passar dias tão nervosos, tão preocupados, que a gente esquece de orar, de ler a Bíblia, de jejuar. A gente esquece de exercer o dom da caridade. A gente esquece de exercer o dom da misericórdia. Nossa tendência é querer só para nós mesmos. Mas o Espírito Santo quer nos ajudar a restaurar essa casa. A casa da intimidade. Volte ao primeiro amor. Aquele tempo quando você conheceu a Deus, que todos os dias você queria orar, queria estar perto dEle, queria buscar a Ele. Volte a fazer o que você não faz mais, que era dedicar-se à vida de oração. Para quantos irmãos ou para quantas pessoas você já ligou nesses dias em que está todo mundo preso dentro da sua própria casa? A quantas pessoas você já dedicou um minuto de uma ligação ou de uma mensagem no Zap para perguntar se elas estão bem? Como que elas estão? De repente tem pessoas que estão precisando de uma palavra amiga e é você que Deus vai usar. É você que é íntimo de Deus, que está com a casa restaurada, é que Deus vai usar para ir a outras pessoas, para encorajá-las, para dizer para elas que elas são importantes. Nós não fazemos ideia do quanto pode mudar o dia de uma pessoa quando logo pela manhã você diz para ela que Deus te abençoe. Se você precisar de mim, conta comigo. Como que você está? São coisas simples que quem tem casa restaurada tem prazer em fazer. Ligue para o seu patrão, ligue para o seu encarregado, ligue para o seu líder, ligue para o seu líder de grupo, ligue para o seu pastor, ligue para as pessoas que exercem lideranças com você, ou que são seus amigos no dia a dia e que vocês estão sem ver durante esses dias por causa dessa pandemia. Pergunte como que eles estão. Isso é uma forma de restaurar essa casa de intimidade com Deus, porque a Bíblia diz que aquele que socorre um dos meus pequeninos, a mim está me socorrendo. Aquele que deu um copo d'água a um dos meus pequeninos, a mim que está fazendo isso. Jesus certa vez diz uma coisa para os seus discípulos e eles não entenderam nada. Estive fome e vocês não me deram de comer, estive preso e não me visitaste. O discípulo falou: mas Jesus, que dia que nós vimos o senhor preso, que dia que nós vimos o senhor com fome? E ele explicou para eles: quando os meus pequeninos estão passando por isso, é eu que estou passando.
Quem sabe você está passando por alguma dor. Essa dor é a dor de Jesus também. Ele te ama, Ele nos ama tanto que Ele passa conosco as nossas dores. Mesmo que você esteja precisando de uma palavra amiga, mas dê essa palavra amiga para alguém que você vai ver que vai ser recíproco. Irmãos ajudando irmãos e restaurando a casa da intimidade, a casa da comunhão, a casa do amor fraternal. Olhe como vivia a igreja primitiva. Estavam sempre juntos, partindo pão de casa em casa, juntos na comunhão, juntos na oração, juntos na ajuda mútua. Um ajudava o outro. Nesses dias nós precisamos de pessoas que nos ajudem a passar por esse deserto que estamos passando. Ajude alguém, ligue para alguém, encoraje a fé de alguém, dê uma palavra amiga para alguém, quem sabe uma pessoa que está enferma. Nesses dias, os enfermos têm ficado desprezados porque ninguém quer ir visitá-los, porque não pode realmente, por causa dessa pandemia. Mas dê um jeito de ligar, de mandar uma palavra. Dê um jeito de alcançar essas pessoas. E você vai ver que essa casa vai sendo restaurada. Nós temos que ter prazer de servir a Deus. Eu todos os dias tenho orado para Deus me fazer sensível para que eu possa ouvir a sua voz. Deixe o Espírito de Deus restaurar essa casa da intimidade no seu coração. Quem tem a casa da intimidade restaurada não fala mal da sua pátria. Queridos, o Brasil nunca precisou de tanta intercessão, de tanta oração. Todas as vezes que a nação de Israel caía em pecado, a única fórmula de Deus voltar a cuidar da nação, de Deus falar com a nação novamente, de Deus fazer os campos produzirem, era o arrependimento, era a oração. E parece que nós brasileiros estamos esquecendo dessa verdade. De 10 pessoas que a gente conversa, 9 está querendo falar mal do presidente, está querendo falar mal dos ministros, está querendo falar mal do prefeito, está querendo falar mal do sei de quem. Queridos, a nossa arma é a oração. A nossa arma é a oração. Deixa Deus restaurar essa casa de intimidade, essa casa de comunhão, essa casa de paz. Vamos orar pelos nossos governantes, vamos jejuar pela nossa nação. Nínive era um dos piores países da época, sanguinário, vingativo. Para você ter uma ideia de uma das milhares de ruindades que aconteciam em Nínive, eles pegavam a cabeça das crianças inimigas e batiam elas no poste só para ver os miolos estourarem. Era esse povo que Deus enviou Jonas para pregar para eles. Um dia desse eu vou pregar sobre Jonas. Foi para esse povo que Deus mandou Jonas pregar. Jonas falou: eu não prego, esse povo tem que morrer, esse povo não vale nada, eu não vou para lá. Tanto é que ele fugiu para outro lugar, fugiu para Tarsis. Mas a Bíblia diz que Deus pegou Jonas, levou ele para Nínive, e ele pregou o evangelho. Eu estou só dando uma pincelada. Pregou o evangelho, e aquele povo ruim, aquela nação desgraçada, foi salva, foi perdoada. Quando nós orarmos pelo nosso Brasil, mesmo nós sabendo que tudo que está acontecendo é cumprimento de profecia, mas quando a igreja ora, Deus muda as coisas. Quando a igreja ora, Deus faz milagre. Vamos orar, casa restaurada, casa da intimidade restaurada. Nesses dias vamos formar uma corrente, irmãos ajudando irmãos, irmãos orando por irmãos, irmãos orando pelo Brasil, irmãos orando pela cidade, irmãos orando pelo bairro, irmãos orando pelos líderes, líderes orando pelos irmãos. Vamos deixar essa casa da intimidade ser restaurada. A Bíblia diz que quando Isaías entrega essa palavra: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás. Isaías entrega a palavra e vai embora, mas Ezequias agora vai virar para o canto, a Bíblia diz,
e começa a orar e a chorar. Deus não rejeita a oração e o choro dos seus filhos. É um exemplo muito grande disso, é uma mãe. A mãe pode estar num sono mais gostoso, se o seu filho chorar, ela sai desesperada para poder ver o que seu filhinho quer. Assim é Deus conosco. Quando nós oramos e choramos, Deus não rejeita o nosso choro e nem a nossa oração. Ele vem em nosso socorro. Ezequias começou a chorar e a orar, dizendo para Deus: Deus, eu tenho andado nos teus caminhos. Eu não segui o caminho do meu pai legítimo, eu segui os caminhos de Davi, teu servo. Eu segui os caminhos de alguém que serviu ao Senhor, então eu sou consequência de alguém que serviu o Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu não sei qual que foi a oração, aqui fala poucas palavras, mas eu tenho certeza que ele se derramou diante de Deus, ele restaurou a casa da intimidade com Deus. E sabe qual que foi a consequência disso? Isaías já tinha ido embora. Já estava chegando, quem sabe, lá na saída, lá no portão, os palácios eram muito grandes. Ele já estava saindo quase que lá na rua, lá longe. E Deus torna a virar para Isaías e dizer para ele: Isaías, volta lá. Ezequias restaurou todas as casas. Ele pôs em ordem a sua casa. Volta lá. E eu até aproveito aqui para falar algo que Deus me traz à memória, que eu quero ministrar na sua vida. Eu quero ministrar cura divina na sua vida. A Bíblia diz que Isaías voltou lá, preste atenção na palavra. Isaías voltou lá e disse para Ezequias: Ezequias, Deus ouviu a sua oração e Deus viu o seu planto. E ele manda te dizer que ele vai acrescentar mais 15 anos à sua vida. Sabe qual que é uma das coisas lindas desse texto? A Bíblia diz que Ezequias estava com uma úlcera. Não fala em qual parte do corpo que era aquela úlcera. Como eu disse aqui no princípio da palavra, muitos historiadores falam que era um câncer. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma pessoa com câncer. É muito triste, é umas feridas muito, muito terríveis, muito mal cheirosas, muito purulentas. E a Bíblia diz que então Deus manda Isaías dizer a Ezequias: faz uma pasta de figo. A figueira sempre foi usada como remédio. Faz uma pasta de figo e coloca sobre essa úlcera. E em 3 dias tu subirás à casa do Senhor. Eu não posso deixar passar a oportunidade de ministrar sobre a sua vida cura divina. Eu não sei qual que é a enfermidade que você está sofrendo, mas seja curada agora, que o mesmo Deus que levou Isaías até Ezequias novamente para declarar que a saúde dele seria restaurada e que em breve ele iria subir à casa do Senhor, que o mesmo Deus te visite agora e em nome de Jesus, cure as suas feridas, tanto na alma como no corpo. Que toda enfermidade da sua vida seja repreendida agora em nome de Jesus. E que em breve você possa subir à casa do Senhor. Que em breve você possa adorar a Deus conosco na igreja, na congregação. Que em breve nós possamos estar juntos nos céus. Eu ministro cura divina sobre a sua vida. Deus acrescentou anos à vida de Ezequias depois que ele restaurou a sua casa. Qual é a casa que você precisa de restaurar nessa noite? A casa física. Cuidar do seu corpo. Dar um trato na carcaça que é o templo do Espírito Santo. Alimentar-se bem. Cuidar da saúde. Cuidar mais de você mesmo. É a saúde emocional ou mental. É a casa emocional ou mental. Organizar as ideias. Ter pensamentos puros, abandonar a ira, o furor, o ódio, a tristeza, a inveja, os sentimentos malignos que o diabo tem tentado colocar na sua vida.
Quem sabe que é a casa que você precisa de colocar em ordem, a casa do reino. Aquela casa que te leva a cuidar de pessoas que você não sabe o que fazer, está desesperado. O que vai ser da minha família? O que vai ser de mim? O que vai ser de fulano, de Beltrano, que depende de mim? Você precisa de restaurar essa casa e confiar mais em Deus. Ou quem sabe a quarta casa, que essa eu creio que todos nós precisamos, e ela na realidade é a primeira: restaurar a casa da intimidade com Deus. Qual seja a casa, coloque ela em ordem nessa hora de oração, nessa hora de ministração, porque eu ministro que em breve você vai subir à casa de Deus para agradecer por tudo que Deus está fazendo e ainda vai fazer na sua casa. Que Deus te abençoe com essa palavra. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Deus, eu não sei qual que é a casa que a pessoa que está orando comigo nessa noite precisa de restaurar. Meu Deus, eu tenho plena convicção das casas que eu preciso restaurar. Meu Pai Celeste, que o Senhor nos dê graça, nos dê força. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, para que nós restauremos cada uma destas casas, tanto a física, como a mental e emocional, como a casa da liderança, como a casa da intimidade. Em todas elas nós precisamos 100% que o Senhor nos ajude a restaurar. Meu Deus, tem uma música que eu gosto muito, que é aquela música: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, sara todas as minhas feridas. Meu Deus, eu declaro que agora, em nome de Jesus, o Senhor está mexendo com a nossa casa, com a nossa vida, mexendo com a nossa estrutura. Meu Deus, que nós possamos restaurar, pôr em ordem as nossas casas nesta hora, e que o Senhor nos permita viver uma vida de vitória para a glória do Teu nome, em nome de Jesus de Nazaré. Graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe vocês em mais uma noite de estudo bíblico, em mais uma tarde de estudo bíblico. Que Deus possa cuidar de você, da sua casa, da sua família, que haja as mãos de Deus sobre você, que Deus possa te conceder tudo o que você está precisando, que Deus te dê força para passar esses dias de fé em fé e de glória em glória, adorando o nome dEle. Que a sua família seja a bênção do Senhor, que você possa ajudar a outras pessoas também neste momento tão difícil. Que Deus abençoe todos vocês, amo todos vocês em Cristo Jesus. Nós estamos, pela misericórdia de Deus, ali no José de Almeida, no bairro José de Almeida, na rua Luísa Lucindo, número 15, próxima à quadra. Em nome de Jesus, em breve os cultos serão retomados, e eu conto com a sua presença ali, adorando a Deus conosco e sendo abençoado. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Paz seja convosco.